Nas histórias, o herói ultrapassa o primeiro desafio para então ter que provar seu valor novamente, chamado nos contos de O Momento da Verdade. Nossa fada já passou pela fase da descrição dos cargos, em que desenhou tudo o que existia na empresa. E agora, com o mapa dos tesouros em mãos, chegou a hora de organizá-lo. É nesse momento que se monta a estrutura e adequa os cargos às funções e ao organograma. Nesta fase, também é aplicada uma hierarquização, de acordo com a sua importância para o alcance dos objetivos da organização. Ou seja, é feita uma classificação dos cargos descritos. Se nós queremos ter um sistema formal que avalia cargos, um sistema de pontos, o sistema REI, eventualmente o sistema Euler, comparação 2 a 2, ou seja, existem vários métodos que podem ser utilizados. Inclusive, um método que parte de uma outra perspectiva. Eu posso ter métodos centrados no cargo e eu posso ter um método chamado Market Pricing, que é um método que toma por base o valor que aquele cargo tem no mercado e é o valor que o cargo tem no mercado que vai me orientar na tomada de decisão sobre o valor que esse cargo terá na minha organização. Então, de uma maneira geral, os métodos de avaliação de cargos são métodos que olham para dentro da empresa. E quando a gente discute essa questão de precificação, ou que em inglês seria market pricing, a gente está tentando buscar qual é o valor desse cargo fora da empresa e eu vou trazer esse valor para cá. A fada Ana do RH segue em frente para conhecer outros territórios e voa em busca da pesquisa salarial. Essa será a base para adequar os salários às funções, tendo como modelo o que é praticado no mercado. Para algumas profissões, é importante levar em consideração o piso da categoria, como o caso dos motoristas, por exemplo. Não se pode pagar menos que o piso. Mas vale lembrar também que piso não é teto. Não significa que o profissional só possa ganhar o que é acordado com o sindicato. Para construir a tabela, você pode tomar como base 3 níveis de amplitude. No primeiro nível da faixa, você tem um ponto inicial indicado para quem é recém-contratado e ainda precisa de orientação para desempenhar suas tarefas. No meio do nível, você tem pessoas que exercem suas funções dentro do padrão esperado pela organização. No terceiro nível, você encontra as pessoas com maturidade e autonomia para alcançar o último nível da faixa. Quando nós temos um plano de salários por faixas, isso serve como elemento motivador para as pessoas, ou seja, aqueles que trabalham melhor trazem resultados melhores, mesmo que seja fazendo a mesma atividade, eles têm a possibilidade de ter uma diferenciação no seu salário. Então, os planos de salários por faixas, eles são bem mais atrativos, né, são mais meritocráticos, são mais justos, né, e as pessoas entendem melhor. E isso ajuda até na busca pelo autodesenvolvimento por parte do quadro funcional. Porque se a pessoa sabe que pode vir a ganhar mais, ela vai buscar mais, vai buscar fazer alguma coisa a mais para poder ter esse salário diferenciado. Quanto à amplitude das faixas, normalmente essas faixas têm aí em torno de 40% de amplitude entre o menor salário e o maior salário. É interessante citar que essas faixas, dependendo da empresa, elas podem ser superpostas, ou seja, o início da faixa acima, ele começa antes do final da faixa anterior. Ou podem ser faixas que não têm essa superposição. Eu diria que não existe o melhor modelo. O melhor modelo está dentro daquele bom senso, né, que nós precisamos entender na organização. Eu tenho muitos cargos e eu tenho uma amplitude do menor salário da empresa para o maior pequena, eu vou precisar gerar superposições nessas faixas. Se eu tiver uma amplitude maior entre o menor e o maior salário da empresa, tiver um número menor de cargos, eu consigo ter faixas que não se superpõem. E, mais uma vez, eu reforço isso. Depende da situação da organização, né? De como está configurada a estrutura, para a gente saber a quantidade de cargos, a quantidade de níveis salariais que tem que ter. Em função disso, nós vamos ter a quantidade de faixas e como é que nós vamos trabalhar com essas faixas.
Com isso, engrossamos o caldo da poção e agora a fada possui todos os ingredientes necessários para lançar no Reino do Avesso o feitiço do plano de cargos e salários. Só falta apresentar o projeto final ao rei e todos estarão a um passo do felizes para sempre, certo? Não, acho que ainda não. No próximo episódio, você conhecerá algumas formas de bater a varinha e conseguir implantar o plano, mesmo que o orçamento esteja apertado.